Veja só, no capítulo 2, versículo 3 do livro de Êxodo, fala assim, ó. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Bom, a margem do Nilo era um rio que tinha naquela época. Essa história está retratando nada mais, nada menos que a vida de Moisés e o nascimento dele. Olha, nesse versículo aqui nós podemos ver que ele foi colocado num cesto bem vedado, naquela época com os costumes que tinha, né, com os materiais que tinha, mas foi vedado, colocado esse bebezinho dentro desse cesto e junto colocado no rio. Parece loucura, não é verdade? Mas esse era o retrato da vida, esse era o tempo em que Moisés estava passando e ainda ele era um bebezinho. Mas poderia ter sido pior, porque o rei daquela época tinha decretado que todos os bebês do sexo masculino, meninos, deveriam ser atirados, lançados no rio. Para quê? Simplesmente para que não conseguissem viver mais, para morrer. E nisso a gente pode ver como que Deus cuidou de Moisés. Como que Deus preparou Moisés para um caminho totalmente diferente do que aquele rei pretendia para todas as crianças. Eu creio que naquela época estava tendo muito choro, muita tristeza, muita perda. Mas, pela graça do nosso Deus, para a vida de Moisés não teve isso. Para a vida da sua família não teve isso. Por quê? Vamos prestar bastante atenção na história. Se depois você quiser ler, acompanhe comigo aí depois. O que acontece? O rei decretou a morte de todos os meninos. Mas, quando as parteiras estavam fazendo o parto da mãe de Moisés, elas eram tementes a Deus. E elas obedeciam mais a Deus do que o rei. Então, naquele momento, elas não ousaram tirar a vida daquela criança. Pelo contrário, elas deixaram a criança viver, deixaram a criança com a mãe. Com o passar do tempo, a criança, recém-nascida com sua mãe, ela com sabedoria de Deus, porque era também temente a Deus, escondeu a criança por no máximo 3 meses, o tanto que ela podia e conseguiu esconder. Depois, com a sabedoria que ela teve vinda de Deus, porque ela também temia a Deus e em obediência a Deus, ela fez o cesto e colocou a criança dentro do cesto. Quando ela colocou a criança no rio dentro do cesto, o rio conduziu essa criança para um caminho diferente, para um caminho novo. E esse caminho foi para onde? Nos braços da filha do rei. Isso mesmo. E ela logo quando viu aquele cesto e viu a criança, ela logo quis ficar com ela. E o pai dela, que era o rei, não pôde ir contra a vontade da filha. Olha para vocês verem que como que Deus age, como que Deus faz. Porque o homem, muitas das vezes, ele determina, ele decreta, ele quer a morte. Mas Deus, ele quer a vida. O homem, ele quer que a gente fique triste, abatido. Mas Deus, ele quer nos dar alegria, ele quer nos dar esperança. Muitas das vezes o homem, ele é induzido, ele é influenciado por obras malignas, por espíritos malignos, não é verdade? Porque a pessoa por si só não faz maldades dessa forma. Mas Deus, ele vem com o Espírito Santo dele, conduzir aqueles que temem a Deus, a conduzir aqueles que obedecem a ele para fazer o bem, para fazer o melhor. E foi assim com a mãe de Moisés, foi assim com as parteiras. Moisés só teve a salvação, só teve vida porque elas temeram a Deus e elas obedeceram a Deus. E o segredo está aí, e a chave está aí, em temer e obedecer. Temer a Deus é fazer as coisas certas, as coisas corretas, segundo o convívio que a gente está, o ambiente que a gente está, fazer o que é certo, fazer o que é correto. E obedecer a Deus quando Ele pedir algo, quando Ele mandar você fazer algo para o bem do próximo, porque Deus nunca vai te pedir para você fazer mal a ninguém. Por mais que no momento você não consiga entender o que Deus está te pedindo, faça, porque mais para frente você vai ver que foi para o seu bem e para o bem daquele que você ajudou, amém? Deixa eu orar por você.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro ao Senhor, te agradecendo por esta palavra, e que possamos, Senhor, permanecer, ó Pai, temendo a Ti e obedecendo ao Senhor, Pai, em meio às aflições do dia, em meio ao tempo em que estamos vivendo, que possamos temer e obedecer ao Senhor e à Tua vontade, ó Pai. Nos conduz e nos dê sabedoria, Deus, para entendermos, ó Pai, sabermos que é o Senhor, no nome de Jesus. Amém.